Olá, todo mundo. Eu sou Lorena Oliveira. Eu tô aqui com o Jansen da Compasso, o nosso corporate aqui do Cordel Hub. E esse é o Papo de Corredor, o podcast aqui do Cordel Hub, que acontece no BS Design, no coração de Fortaleza. O corporate aqui do Cordel Hub, ele é uma empresa que ela apoia todo esse ecossistema de inovação e é muito ligada com todos os eventos, todas as atividades que acontecem por aqui. E eu trouxe o Jansen para ele falar um pouco mais da Compasso, como foi que a Compasso nasceu, como essa história, como é ligada essa história do próprio Jansen, o Jansen enquanto empreendedor, e para a Compasso como ela é hoje. E aí me conta um pouquinho como é que foi. Vamos lá, é um prazer estar aqui, Lorena, obrigado pelo convite, tá? A Compasso esse ano, nós completamos 40 anos de empresa, né? Então... Esse ano 2025? Então por uma questão até de matemática, dá para notar que não fui eu que fundei a empresa, né? Ela é uma empresa fundada pelo meu pai e o nascimento da Compasso, na verdade, ela iniciou como uma empresa de mídia para fazer mídia exclusivamente de um outro negócio da família, né? Que é uma rede de óticas. E eu lembro bem, assim, eu criança, vendo lá aquelas placas no jardim lá de casa, né? Vendo todo o material lá, a matéria-prima para montar as primeiras placas, acontecendo ali, eu criança ainda, e a Compasso foi crescendo. Em determinado momento, meu pai chamou um sócio para ficar com ele na Compasso, para ficar tocando a Compasso, né, já que ele tocava uma outra empresa. A coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Esse sócio pediu para sair eventualmente nós assumimos definitivamente a Compasso, né? E aí foi uma coisa interessante, que ela surgiu para dar apoio a uma outra empresa, a coisa cresceu parece spin-off de filme, sabe? Quando você pega um seriado e um personagem faz tanto sucesso que ele ganha um seriado próprio. Foi mais ou menos assim a história da Compasso, né? E aí estamos aí há 40 anos, né, buscando o melhor e trazendo muita novidade para o mercado. Bacana. Hoje a atividade da Compasso, ela se concentra... Assim, a coisa principal são outdoors, né? Exatamente. Outdoor é um produto nosso. É um produto. Né? Nós atuamos no mercado que ele é mundialmente conhecido como mercado OOH, que é Out of Home. Então, todas as mídias que acontecem fora de casa, a Compasso atua nela. Por isso que o nome é Compasso e o slogan mídia exterior. Né? Então, nós temos como produto, nós temos outdoor, nós temos... E em sendo outdoor, nós temos outdoor padrão, outdoor VIP, outdoor iluminado... Nós temos triedos, nós temos painéis de LED, toda essa parte que fica acontecendo fora de casa, a gente é especialista nisso. E há um tempo atrás também foi um spin-off que aconteceu dentro da própria Compasso, também a pedido de alguns clientes, a coisa cresceu e nós conseguimos enxergar um potencial gigante nesse mercado, a questão da comunicação visual. Então hoje a Compasso ela atua não só no mercado de mídia exterior, out of home, mas nós atuamos também no mercado de comunicação visual. E aí, quando eu falo em comunicação visual, eu falo em adesivação, eu falo em banner, eu falo em plotagem de veículos, eu falo em adesivação corporativa, né? A Corda, inclusive, é um grande cliente nosso. Nós falamos em adesivação decorativa. Né? Então, as mães aí vão ter bebê, às vezes querem adesivar o quarto da criança com aqueles temazinhos lúdicos, né? Um solzinho, um elefantezinho, um animalzinho ali na parede e tal. Ou então qualquer outro tipo de adesivação, a gente também faz tudo isso. Então hoje a Compasso atua fortemente nesses dois segmentos, o mercado de out of home e o mercado de comunicação visual. Bacana. E sempre na história da Compasso, sempre não, né? Mas eu noto que ultimamente bastante, é ligado à inovação, assim, até a maneira de pensar, porque a inovação a gente consegue ter aquela coisa que é uma nova maneira de pensar, uma maneira de pensar mais diferente, né? De buscar soluções, aquilo que foge do convencional. Mas dentro da Compasso sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim, né? Esse movimento todo, né, de buscar coisas diferentes, de buscar inovação, começou com a minha entrada na Compasso, né, há 3 anos atrás, em que eu percebi que a gente estava meio que vivendo dentro de um aquário, né? Empresa já, na época, com 38 anos, 37 anos de existência, consolidada no mercado, né? Com clientes recorrentes, com faturamento estável.
mas tinha atingido um platô. A gente estava ali e dali não ia para cima nem para baixo. Então, aquilo quando eu cheguei lá começou a me incomodar, né? Percebendo o potencial do mercado e como a gente estava ali meio sem assumir o protagonismo da nossa história, né? Foi quando surgiu toda essa nossa energia de fazer com que a Compasso se movimentasse fora da Compasso. Foi quando a gente começou a buscar estar junto do mercado com uma forma mais atuante, mais ativa, fazer parte de grupos de inovação, fazer parte de grupos de network, começar a trabalhar questões de eventos corporativos na Compasso, né, para os clientes, para as agências parceiras da gente. Então é um movimento, eu diria, bem recente, sabe, Lorena? Muito recente. A gente está ainda em testes, né? A gente chama de MVP, então faz uma coisa, testa, dá resultado, melhora, não dá, coloca na gaveta para tentar depois. E é isso que a gente vem fazendo nos últimos 3 anos. Bacana. Essa parte de eventos, ela é nova, né? A parte de eventos é nova, né? Nós iniciamos o primeiro teste no ano passado, quando nós criamos o Compasso Conecta, né? Como é que funciona o Compasso Conecta? Quando a gente percebeu que nós, enquanto Compasso, tínhamos muito mais a dar para nossos clientes do que somente espaços publicitários, né? Por exemplo, a questão de apoio na criação das campanhas, a questão de confecção de projetos especiais, né? A Compasso hoje ela é reconhecida como a empresa que mais coloca a cara e energia em projetos especiais, que são aqueles outdoors que vocês veem na rua que saem do convencional, né? A gente é especialista nisso, nós temos uma equipe multidisciplinar para juntar ali e fazer acontecer a ideia da agência, a ideia do cliente. Então, quando a gente percebeu a quantidade de coisas que nós poderíamos oferecer para os nossos clientes, em questões de ideia, em questão de energia, em questão de conexões, de network, até de inovação, de coisas que a gente trouxe de outros mercados, né? A gente começou a perceber o seguinte: poxa vida, por que a gente guarda isso só para a gente? Por que guardar isso só para a gente? Vamos chamar essa turma aqui, esses nossos clientes, esses nossos parceiros, vamos colocar a turma em um espaço legal, vamos colocar a turma em um restaurante, vamos colocar em alguma sala de reunião, trocar ideia. E foi assim que começou a surgir o Compasso Conecta, né? Nós fizemos 3 edições no ano passado, né? Uma em 3 praças diferentes, né? Que nós atuamos: São Luís, Fortaleza e a região do Cariri, no interior do estado. E foi um sucesso, né? Os clientes, realmente, ninguém do nosso mercado faz isso, né? Então, a gente está muito feliz com o resultado dessa primeira leva, né? Desse primeiro kit de evento que nós fizemos, e para 2025 vai vir com coisa muito melhor, coisa muito maior. Teve alguma campanha assim que se destacou, que foi... Vocês jogaram uma energia muito bacana naquilo e foi bem diferente? Tem várias. Olha, com relação, por exemplo, a projetos especiais, né? Que é uma coisa que sai bastante do convencional e demanda uma energia, às vezes, surreal para a gente. A gente faz uma piada interna na Compasso que diz o seguinte: olha, se o arquiteto tem a loucura de criar, nós engenheiros temos a loucura de levantar o prédio. Então, quando a agência chega para a gente com uma ideia inovadora, a gente compra a briga, né? Chega junto do cliente e faz acontecer. Então, eu diria, por exemplo, de um projeto que foi super inovador de uma escola, né? Foi um projeto criado por uma agência aqui de Fortaleza, em que a campanha da escola, o tema da campanha, o mote da campanha, tinha uma criança assoprando aqueles balõezinhos de sabão no outdoor. E nós fizemos literalmente o sabão sair dentro do outdoor. Nós colocamos uma máquina de sabão atrás do outdoor, furamos o outdoor, e ele ficava lá soltando aqueles balõezinhos de hora em hora, ali foi na Antônio Salles, inclusive, esse outdoor. E aquilo deu uma repercussão surreal, né? Então, eu diria que projetos como esse faz a gente realmente entender que nós estamos indo no caminho certo, né? A nossa propaganda, a forma como a gente coloca mídia no mercado, não é só aquele outdoorzinho 9x3 dentro de uma moldura. A gente pode, assim, o nível de possibilidades que a mídia exterior traz, né? Inclusive quando você alia a propaganda ao ambiente em que a placa está inserido, é uma coisa também que a gente tem buscado isso com alguns clientes, em entender o seguinte: usar
o ambiente, o endereço da placa ou alguma coisa dentro daquele ambiente a favor daquela propaganda, né? Por exemplo, a gente não fez nenhum ainda aqui, mas eu te diria, por exemplo, que aí foi uma que eu vi no exterior, quando eu estive em algumas viagens que eu fiz. Aquela empresa Hot Wheels, que é de carrinhos, né? Eles fizeram um outdoor numa passarela de rua. Então, como é que era esse outdoor especial? Eles colocaram uma foto gigante de uma criança observando os carros que passavam por baixo da passarela, como se os carros fossem Hot Wheels. Então, esse tipo de coisa que ele aproveita o ambiente, né, para poder criar uma mídia que só funciona naquele ambiente, mas que faz muito sentido estar naquele ambiente, é uma coisa também que a gente está mapeando, né, as placas que a gente tem nesses 3 locais, né, Fortaleza, São Luís e a região do Cariri. E estamos buscando ideias para poder abordar nossos clientes. Olha, nessa placa aqui específica, cabe uma propaganda tua desse jeito, desse jeito, desse jeito. E já vem com a ideia pronta, né? Já vem com a ideia pronta. Isso é um benefício, é um diferencial que a Compasso quer oferecer para os clientes. Sabe, dizer assim, olha, eu vou te mostrar, vou te ensinar, vou te ajudar a tirar melhor proveito do meu produto. Tem espaço e a criatividade também envolvida. O espaço e a criatividade. Então, por exemplo, nós temos algumas placas ali no caminho do Beach Park. Do Beach Park não. Do Beach Park também, mas no caminho da Praia do Futuro, tá? Descendo ali por várias vias que chegam ali na Praia do Futuro. É muito comum, às vezes, quando você está indo para a praia, a pessoa no meio do caminho, né, às vezes o pai está dirigindo, a esposa está do lado ali, mexendo na bolsa e tal. É muito comum a pessoa no meio do caminho dizer assim, puxa vida, esqueci meu óculos escuro em casa. Como é que eu vou para a praia sem levar meu óculos esporte para a praia? Por isso que tem tanto camelô na praia, porque ele sabe que as pessoas precisam e se esquecem desses óculos em casa. Sim. Mas aí você imagina um outdoor de uma ótica, por exemplo, que está falando de óculos esporte, ou está fazendo uma brincadeira no caminho da praia, e ela coloca assim, esqueceu seus óculos escuros, né? Ligue aqui que a gente manda deixar. Ninguém fez ainda, mas esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisinha lúdica que só funciona no caminho da praia, porque essa piada, esse lembrete só funciona no caminho da praia, isso traz uma cola, sabe? Traz uma alegria, aquela coisa. Quando um cliente nosso, né, um consumidor de qualquer marca anunciante que esteja caminhando com a gente, quando ele olha para uma propaganda e aí ele esboça alguma reação àquela propaganda, né, ou de um sorriso, ou de uma gargalhada, ou de uma reflexão, aquela propaganda fez efeito. Entrou no coração da pessoa, entrou na mente da pessoa. Então, nós acreditamos muito que unir o produto da gente com o ecossistema em que aquele produto está inserido, especificamente, sabe, o poder de conexão que isso traz para o cliente é muito maior, é gigante. É um espaço que você tem que aproveitar e todo mundo tá passando ali com pressa, olhando pro trânsito. Normalmente são 1-2 segundos muito preciosos que você tem que aquela pessoa olhou para aquele outdoor. Assim, eu acho que você conseguir realmente captar aquela atenção que é rápida é muito incrível. Exatamente. É aquela coisa papum, né? Sim. Nós, assim, do mercado publicitário, nós que construímos artes para outdoor, que pensamos em campanhas para outdoor, ou pensamos em campanhas que sejam com veiculações múltiplas, né? É muito comum você ver empresa que veicula não só em outdoor, mas a mesma campanha está no outdoor, está numa rádio, está na televisão, está num encarte, está num anúncio de jornal ou de revista e tal. Na internet também. Todos nós que trabalhamos no mercado publicitário sabemos disso. Olha, o outdoor, um anúncio de outdoor ele não pode ser feito da mesma forma que você faz um anúncio, por exemplo, para Instagram. O anúncio do Instagram, você está com o celular na mão, o tempo de visualização, quem comanda é você, porque você está lá com o seu dedo, você bota para cima ou não, se quiser. Uhum. Mas no outdoor você não tem isso. Então, no outdoor a pessoa tem que ver a mensagem, entender, tem que ver, ler, entender e captar o sentido da mensagem em 3 a 4 segundos, não mais que isso. Se ela passou ali e não entendeu, ela tem que voltar ou tem que esperar a próxima vez que ela vai passar por aquele lugar para poder realmente o outdoor fazer o efeito
principal dele, né? Eu imagino que esse em específico da bolha de sabão furou a bolha. Furou a bolha. Mas ele furou de uma maneira, assim, de que um falou pro outro, assim, nossa, tem um outdoor naquele lugar ali que ele é muito incrível, ele solta bolha de sabão, aí fica, ao invés de você, da pessoa tá passando no trânsito, é ter aqueles preciosos 3 segundos pra olhar para um outdoor, ele já vai ávido para olhar para o outdoor, procurando ele. É uma coisa interessante isso aí, Lorena. A gente precisa perceber o seguinte: normalmente as pessoas que andam nas vias são pessoas que andam sempre naquelas vias, né? Então, não todo mundo, mas a maioria das pessoas. Então, quem passa, por exemplo, esse outdoor específico foi na Antônio Salles, né? Quem passa ali na Antônio Salles sempre passa na Antônio Salles. Ou porque está indo trabalhar, ou porque está indo para casa, ou porque está indo para algum trajeto para levar o filho para a escola, ou qualquer assunto que a pessoa tem que resolver durante o dia, ou durante a semana. Então, ou seja, essa mesma pessoa ela passa várias vezes na frente do mesmo outdoor. E foi uma coisa super interessante, porque esse outdoor específico, né, ele causou um burburinho na internet de pessoas batendo foto, de pessoas, sabe, citando a gente no Instagram, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Já recebi em grupos de WhatsApp de gente que não sabe que eu trabalho onde eu trabalho. Foi uma coisa super interessante isso. E aquilo me deixou super feliz. E até me traz um argumento forte de dizer o seguinte: da força que o outdoor tem, inclusive em potencializar a comunicação no digital. Sim. Durante muito tempo, quando o mercado digital começou a surgir ali no começo dos anos 2000 e tal, que as pessoas falavam todo tipo de profecias, né? Que livro ia acabar porque todo mundo ia ler no celular, ou no tablet, ou no computador, que loja ia acabar porque todo mundo ia comprar na internet, que as mídias offline, como se chama, né? Iam acabar porque todo mundo ia para offline. Nada disso aconteceu e nada disso vai acontecer. O que está acontecendo e vai ser cada vez mais forte são as mídias se complementarem. Então, um outdoor desse, né, que foi um projeto especial feito numa mídia offline, ele trouxe repercussão para o online, né, para você ver a força que é, assim, o engajamento que isso traz também para o online, né. Foi uma coisa que deixou a gente super feliz em mostrar o poder que tem essa comunicação integrada, né. Foi muito interessante isso. De todas as pontas, ligando todas as pontas, assim, para fazer... Assim, a marca está presente em todos os lugares. Exatamente. Uma coisa, tem um ponto interessante a respeito disso também, que é o seguinte: nós temos, inclusive, no mercado de out of home, nós temos estatísticas, nós temos resultados de pesquisas que está na internet aí, na meio mensagem, no site do SEMP também, que mostram o engajamento que a mídia exterior traz também para o online, né? Mostram a conexão que essas mídias têm em conjunto, né? E isso ajuda, inclusive, ao pessoal de estratégia a criar suas campanhas, a turma de mídia, a dividir melhor a verba publicitária em lugares que façam sentido e que maximizem, né, todo esse retorno do investimento. E ajuda na autoridade absurdo, assim. Você vê uma marca num outdoor, é uma autoridade muito grande. Ajuda. Isso também é legal você ter tocado nesse ponto, porque a construção de autoridade, a construção de visibilidade, e a visibilidade ela vem como prima da autoridade, nesse sentido, é uma das coisas que o outdoor traz com mais força, né? A gente precisa perceber o seguinte: quando você vê uma marca num outdoor, você tem uma confiança subconsciente de que aquela marca é séria, de que aquela marca existe, de que aquela empresa é sólida. Então isso já acelera o teu funil de confiança naquela empresa. Né? E nós sabemos isso: a pessoa, para comprar, ela tem que comprar não só o produto, mas ela tem que comprar a empresa que vai fornecer aquele produto, porque várias empresas fornecem o mesmo produto, né? Pelo menos a grande parte dos produtos. Então parte disso é a construção da confiança, e o outdoor, como elemento chave para a construção de autoridade, ele é uma peça fundamental para poder as empresas alavancarem e acelerarem essa jornada do cliente
com elas, né? Por isso que, por exemplo, nessas estatísticas que fala da congruência entre o mercado online e o mercado offline, outdoor e anúncios de internet, uma empresa que anuncia nos dois, ela tem até 40% mais de engajamento nas mídias sociais e nas propagandas online. Por quê? Porque ela construiu essa autoridade na propaganda offline. Ela construiu essa autoridade no outdoor. Então, em um mundo hoje em que você não sabe que empresa é séria, que empresa não é, se o site é pirata, se o site não é pirata, se aquela empresa é confiável na internet, se não é confiável. O outdoor ele vem sim como um forte aliado, né? Ele vem como uma arma poderosíssima para poder quebrar essa barreira da confiança. Sim, e é uma coisa palpável, a gente consegue ter isso muito claro. Ver uma marca num outdoor, pelo amor de Deus. A gente olha assim e tem aquela crença de que, nossa, essa marca tem um outdoor, isso é muito legal. Ainda mais aqueles que são vídeos. Cai no conhecimento popular. Exatamente. Tem um negócio interessante, assim, essa reação que você esboçou aí. A gente escuta, às vezes, também clientes nossos falando, né? Quando a gente, às vezes é um cliente de uma empresa nova e tal, pede um orçamento pra gente, despretensioso. E a gente escuta muito isso, né? Das pessoas assim, nossa, eu achava que era mais caro. Sim. Nossa, eu achava que eu não... Sabe, não é. As pessoas, às vezes, elas precisam se desmistificar disso e se dar a oportunidade de tentar fazer as coisas, né? Então, até convido você que tem uma empresa nova, uma empresa média, de qualquer porte que seja, né? Nunca investiu em outdoor, conversa com a gente. Não é uma mídia impossível de estar nela, não é uma mídia que vai custar seu rim, por exemplo, tá? Então, convido todo mundo a conversar com a gente e dar uma chance para a tua empresa, né, para o teu negócio, realmente acelerar a construção de autoridade dela. Isso outdoor é muito bom. Verdade. E trago também que no final de 2024, no nosso encerramento, né, no Varal 2024.2, a gente fez aquele encerramento das startups que estavam sendo aceleradas e também trouxe premiações, né, especiais que trouxeram também as premiações para os corporates. E a Compasso, ela ganhou como o corporate mais engajado. Isso é muito massa. Os espaços que a gente tem aqui são os espaços de podcast, o espaço de eventos, são as participações nos eventos, até como votante ativo no ciclo de aceleração. E como é que está sendo essa presença aqui no Cordel Hub? Vivenciar esse lugar. Tem sido uma experiência super interessante, né? Eu entendo muito, Lorena, que a gente não deve fazer as coisas por fazer, né? Então, assim, cada projeto que a gente entra, cada parceria que a gente faz, a gente avalia se nós conseguimos entregar o nosso melhor. Se a gente não conseguir entregar o nosso melhor, a gente prefere não fazer parte, pelo menos naquele momento, né? E aqui no Cordel, né, quando a gente iniciou as primeiras conversas e tal, a gente viu sim que aqui no espaço poderia ser um espaço em que nos desafiasse a pensar fora da caixa também, né? Da mesma forma que a gente desafia algumas pessoas, e todo mundo é assim, não existe melhor nem pior, nós precisamos de gente que nos desafie também, né? Que traga inovação, que traga perguntas poderosas, que faça a gente refletir, que faça a gente pensar a respeito do nosso negócio, entender para onde o nosso negócio está indo, entender como a gente pode blindar de um lado, acelerar de outro, buscar alavancar negócio, buscar trazer mais prosperidade para o ecossistema. Então, entendendo que aqui no Cordel seria realmente um espaço que poderia trazer isso para a gente, né? E poderia ser um espaço também que a gente teria a chance de também abençoar pessoas com o que a gente tem de melhor, né? Com o nosso conhecimento, com a nossa energia e tal. Foi o que a gente percebeu no ano de 2024, né? Assim, essa parceria que a gente tem, né? Não que a gente teve, que a gente tem, né? Tem sido excelente para todo mundo, inclusive para as empresas que estão sendo aceleradas aqui. Quando tem os eventos de votação, sempre depois a gente conversa com um, conversa com o outro, a gente procura um, a gente é procurado por outro, e a coisa vai acontecendo, né? A coisa vai acontecendo e a gente consegue perceber o que é o mais importante.
a gente consegue perceber a evolução do todo. Sim. Não só do Cordel, não só da Compasso, não só das startups que estão sendo aceleradas, não só das que já foram, mas do ecossistema todo crescendo junto. Uhum. E os corporates, eles, dentre muitas outras missões aqui no Cordel Hub, eles servem muito para ser uma figura de ensinamento para as novas startups que estão vindo aqui. Então, esse momento de conversa pós-evento, que não é nada oficial ali, mas todo mundo fica conversando, todo mundo estica bem mais, a gente recebe o feedback de que é muito importante. Pô, até uma empresa que está nascendo agora, uma empresa que tem uma pegada mais de marketing, uma empresa que tem uma pegada até uma área completamente diferente. Ela encontra nos corporates aquela experiência. Olhar assim, vocês já passaram por isso, me dá algum conselho, pelo amor de Deus, como é que eu venço essa barreira, como é que... É muito interessante esses micro momentos de mentoria. Sim. Que se tem aqui após um evento, numa conversa até informal. A gente costuma dizer, Lorena, no mercado corporativo, que a reunião acontece antes da reunião, né? Que as coisas não acontecem, os grandes acordos, as grandes parcerias, elas não são necessariamente firmadas em uma sala de reunião. Às vezes é num restaurante, às vezes é um canto totalmente inusitado, em que a energia começa a criar cola e a coisa evolui para um negócio próspero, para um negócio que realmente faça muito sentido. E acontece muito isso, né? Às vezes, numa conversa dessa pós-evento, uma frase que você fala ajuda a pessoa a montar um quebra-cabeça que estava incompleto há meses, há anos. É uma frase que você escuta de alguém, mesmo que seja um assunto repetitivo, mesmo que seja um assunto recorrente, fecha um quebra-cabeça e faz uma ideia fazer sentido. Sabe? É só lembrar em sala de aula, quando a gente estudava em colégio ou na faculdade, tinha algum tema assim que ninguém entendia, de repente chegava um professor substituto, ele dava a mesma aula e você, agora eu entendi. Estalo bem diferente. Porque ele usou naquele momento uma frase que seria a frase que precisava para você fechar aquele quebra-cabeça. Não trouxe conhecimento novo nenhum, assim, teoricamente, né? O assunto é o mesmo e tal, mas aquela frasezinha, aquela sacadazinha muda o jogo, sabe? E eu já vi muitos negócios terem uma alavancagem assim surreal por causa de uma conversa informal. Sim, a gente vê muito isso acontecer aqui. Legal é isso. Por isso que o podcast se chama Papo de Corredor também. Super conveniente esse nome. O poder do Papo de Corredor ali, aquela conversa entre atividades e atividades, é quando você levanta a cabeça e olha ao redor. Exatamente. E queria saber se a Compasso, quais são os planos para a Compasso esse 2025, que vem aí pela frente. Quais são os novos patamares que ela quer atingir, se tem alguma coisa vindo por aí. Tem coisa vindo, sim. Tá? Tem coisa que eu posso falar, tem coisa que eu não posso falar. O time de marketing assim não fala. Pois é, o spoiler tem que ser bem trancado. Mas olha só, esse ano nós estamos nos nossos 40 anos, né? Estamos vivendo os nossos 40 anos. Então, eu diria assim, algumas novidades que vão vir aqui, nós estamos fazendo já há alguns meses um rebrand da marca, né? A gente quer dar aquele tom de uma marca que possa viver os próximos 40 anos, né? Possa dar aquele ânimo, assim, possa dar aquele tom de renovação, sabe? É igual mulher, sabe? Mulher quando vai para um salão e pinta o cabelo, sai diferente ali, corta renovação. O cabelo. Assim, agora sou a minha mulher, mas sou outra pessoa, né? Então, o nosso rebrand vem para isso também, né? Para causar esse burburinho no mercado, mas também para causar essa ativação e esse aquecimento no coração da nossa própria equipe. É uma coisa que eu estou apostando muito nisso, né? Esse é um dos grandes, uma grande coisa que vai acontecer para a gente esse ano, né? O Compasso Conecta também, esse ano nós vamos acelerar o Compasso Conecta, e eu tenho uma visão assim muito grande assim do Compasso Conecta, dele virar um Compasso Summit, uma imersão, sabe? Eu consigo enxergar um negócio grande assim acontecendo, em vez de ser num restaurante, estando num centro de eventos, num auditório gigante, com palestrantes de fora vindo e tal. Então, nós estamos plantando, né, estamos regando esse projeto para que a coisa cresça bastante nesse sentido, né?
E a outra coisa é que nós estamos também preparando a nossa casa para receber pessoas lá. Né? O ano 2024 a gente ficou muito externo, né? Participando dos eventos, participando de grupos, de associações, grupos de network, grupos de mentoria, associações de venda, enfim. Em 2025 nós queremos também começar a receber as pessoas na nossa casa. Né? Então nós estamos preparando o terreno lá para levar estudantes, para conhecer como é que funcionam os bastidores, levar nossos clientes, nossas agências parceiras, né? A turma do Cordel, para ir lá conhecer como é que funciona a nossa casa e como é que a coisa funciona. Né? Eu acho que é aquela coisa, para que a parceria seja forte, não é só eu visitar a sua casa, mas também te receber na minha casa. Né? É uma forma que a gente tem de agradecer, né? E de mostrar para as pessoas o que a gente faz, como a gente faz, o que nós queremos no futuro, o que nós queremos enxergar no futuro. Isso é uma coisa que vai acontecer também nesse ano de 2025. E com relação à inovação, né? Tem uma grande inovação que eu espero, né? Já faz alguns meses que eu trabalho nisso, e não está sendo tão fácil quanto eu achei que seria, mas conseguir colocar na prática um projeto que nós temos com uma empresa europeia de trazer para o mercado de mídia exterior métricas precisas como nós temos no mercado digital. Então as pessoas apostam muito nisso, né? Falam assim, eu prefiro anunciar no digital porque eu tenho números reais e tal, sei quem clicou, sei quem fez isso, sei quem fez aquilo. Nós temos a possibilidade de fazer isso também através de tecnologia, através de rede Wi-Fi, através de conexões Bluetooth, através de câmeras de alta resolução, através de inteligência artificial. Saber precisamente quantas pessoas passam, quantas pessoas olham, se é homem, se é mulher, se é mais jovem, se é mais sênior, se está num carro caro, se está num carro popular, se está no ônibus, se está de bicicleta. Nós temos tudo isso. Nós podemos ter tudo isso. Né? Então é uma coisa que não é um projeto barato, né? Por isso que não saiu ainda. Mas é uma coisa que vai trazer muito sucesso. Né? E vai nos servir, inclusive, para ver trajetos dos clientes. Nós costumamos, quando a gente vende uma campanha para um cliente, a gente monta um projeto para o cliente, nós montamos um roteiro para o cliente, assumindo que boa parte dos clientes daquela empresa passam por aquelas determinadas ruas ou avenidas. Então a gente vai conseguir monitorar, inclusive, isso. Né? Saber se você, quando passou numa placa na Santos Dumont, se você foi para Dom Luiz, se você foi até a Praia do Futuro, ou se você entrou na Santana Júnior antes. Incrível, nem sabia que era possível. Assim, mas hoje, com tecnologia, né? Tecnologia é possível. Você vê hoje, por exemplo, na internet, costuma-se muito ver câmeras de alta resolução que está aí na rua para monitoramento da polícia, né? Câmeras que reconhecem pessoas, reconhecem criminosos e tal. É a mesma tecnologia, né? Só que aí o que é que acontece? Existe também uma legislação da proteção de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, apesar de nós podermos monitorar as pessoas que estão lá, nós não podemos guardar dados de quem elas são. Sim. Então, o equipamento vai te ver lá, mas ele não vai me dizer que é você. Né? Ele vai dizer, olha, essa pessoa que passou na placa tal, 10 minutos depois passou também nessa outra placa. Quem é, nós não sabemos quem é. Mas nós podemos saber, é uma mulher na casa ali dos 30 anos, passou no carro, ou então é um senhor que passou na bicicleta, ou então é uma senhora que passou passeando com um cachorro, com um animal na rua, mas nós não sabemos quem é. Imagina o número de pessoas que apontou o celular para aquele QR Code que apareceu no outdoor. Exatamente. Nós temos isso, por exemplo, quando você aponta para um QR Code e vai, a página da internet ela te dá essa estatística de pessoas que acessaram aquele QR Code. Né? O que ela não te dá a não ser que o QR Code seja exclusivo para cada ponto de captura, a página não diz de onde foi que veio aquele acesso. Né? Se foi num QR Code, se a pessoa passou um link e tal. Com a união dessas duas tecnologias, nós vamos poder saber, inclusive, em qual placa foi mais clicada. Imagina uma campanha que tem a QR Code aqui em 10, 15 placas em Fortaleza.
nós vamos poder ter acesso a isso. Olha, placas na região tal, durante o horário tal, teve muito mais gente apontando o celular. E a pessoa intensifica a propaganda para aquele lugar, para aquele horário, e o resultado vai lá em cima. O resultado vai lá em cima. Você imagina hoje que no mercado de outdoor nós obedecemos um cronograma de veiculação nacional, né, que funciona com bissemanas. Uhum. Então, uma placa, ela sai para a rota de colagem na segunda-feira, ela fica até o domingo, 14 dias depois, né? Quando na outra segunda-feira, 15 dias depois, sai outra rota de colagem que provavelmente vai cobrir aquela primeira placa, se a pessoa não tiver ficado bissemanas seguidas, né? Então, nesse roteiro aqui, né, você, por exemplo, imagina que você colou uma placa na segunda-feira. Você começa a ter dados disso, né? Quando chegar o período da próxima bissemana, você tem tempo hábil para poder fazer uma dança de cadeiras. Uhum. Vou renovar, mas essa placa eu não vou renovar, eu vou montar mais nesse bairro aqui, tiro do bairro tal, coloco no bairro tal. Então dá tempo suficiente. E 14 dias, na verdade, é um tempo. É um tempo mínimo, eu diria, né, para você coletar dados que tenham realmente substância, que tenham realmente uma quantidade de informação ali que te dê a segurança de tomar uma decisão assertiva. Sim. Eu agradeço muito que você tenha topado esse momento aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Sempre, antes, agora, para sempre, as portas do Cordel Hub estão abertas para Compasso e qualquer pessoa que queira trazer para agregar aqui. A Compasso, ela vem sendo um grande ator dentro do ecossistema de inovação, de grande ajuda para a gente, assim, ser um corporate muito presente, isso faz a diferença na vida de todo mundo que está aqui todo dia. E muito obrigada por ter topado esse momento aqui com a gente. Legal. Faz a chamada aí para as redes sociais da Compasso, para as suas redes sociais também. Uhum. Tá bom, gente. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais a respeito de comunicação, a respeito de tornar a comunicação da sua empresa mais assertiva, tornar a comunicação da sua empresa mais eficiente, tá? Segue a gente nas redes sociais. A rede social da Compasso é Compasso ME, que é mídia exterior, né? E a minha rede social é Jansen FA. Então, de vez em quando tem um videozinho lá bacana, com pequenos drops, com links por um podcast como esse. Adoro vídeos. Adoro vídeos, né? Então, segue lá a gente, comenta, participa, né? Pede lá algum assunto específico. E olha só, te espero agora em 2025 para você ganhar uma plaquinha dessa aqui de presente, como cliente top, cliente premium, tá certo? A gente quer te ajudar a construir autoridade, a gente quer te ajudar a trazer visibilidade para a tua empresa. E acredite, a mídia exterior é uma arma poderosíssima, só sabe quem está lá. Verdade. Siga a gente no Instagram, acesse o nosso site que saiu essa semana agora, foi lançado, do Cordel Hub e também da Razan Ventures, que vocês já devem ter conferido os materiais nas nossas redes sociais. E em todos os veículos que isso saiu, entenda mais a expansão que a gente está vivendo nesse momento de agora. E muito obrigada. Até o próximo episódio.